O Diário de Isa Flor. Só uma mulher que sentiu a vida inteira falta de algo que não sabia o que era, pode entender o que eu sentia quando estava com ele. Era mágico, e ainda que nenhum conto de fadas nem chegue perto da nossa história e do que eu ainda viveria, eu não tenho como descrever tamanha perfeição. Ainda que estranhos nos olhassem e não entendessem nada, a gente se entendia só com um olhar. Nosso diálogo era assim, nem sempre trocávamos palavras. Às vezes só queríamos estar ali um nos braços do outro, nos olhando nos olhos e falando um ao outro, coisas que eu jamais imaginei poder um dia dizer a alguém. O que eu ouvia dele era como uma onda que me cobria inteira e me abraçava forte. Abraços fracos é para quem não conhecia o poder dos braços que eu conheci. Era uma conexão, e a profundidade daquele mar me levou fundo, bem fundo, onde o oxigênio e a luz não alcançam. Foi nessa imensidão escura que fiz o mergulho mais arriscado da minha vida, sem capas de proteção, sem oxigênio. Mas quem precisava de ar nos braços dele? Eu não precisava, porque ele era o meu lar. E foi ali, beijando ele, que entendi que já estive ali com ele, o meu boto cor-de-rosa. Eu tinha esquecido que sereias sabem respirar embaixo d'água, e apesar de eu não ter mais a cauda de sereia, eu tinha Ariel em meu DNA. Ele percebeu, quando eu segurei a sua mão, que os medos não eram dele. Os olhos dele penetraram os meus e fecundaram uma esfera de luz enorme que iluminou tudo à nossa volta. Foi mágico, e parecia ser só um sonho de tão perfeito. Só nós dois sabíamos a sorte e a graça que tínhamos de ser um do outro. Quando subimos à superfície e vimos o desespero de todos nos procurando, rimos e acalmamos o povo que não entendia onde estávamos. Claro que inventamos uma desculpa, quem acreditaria? Recebemos tantos abraços e lágrimas ali. Estávamos em família. Aqueles meninos eram a minha alegria e eu me sentia amada como nunca por todos eles, cada um com seu jeitinho especial e único. Eu só agradecia pelos anos que me prepararam para ser tão feliz. Seguíamos andando, e enquanto todos conversavam, andávamos na trilha. Eles contavam casos e riam. Entre um olhar e outro a gente se beijava. E aquele homem que me sequestrou sem armamento era tão diferente do namorado escroto que eu vi ele ser. Ele estava tão atento a tudo que chegava a ser engraçado ele me levantando como criança entre as brechas de água, correndo entre as pedras, só para não molhar os meus pés. Os braços dele estavam sempre me cercando ou me puxando na direção dele, e isso fazia eu me sentir protegida como nunca me senti. Aí eu ficava ali, namorando ele em silêncio, observando os outros caras lá na frente e as namoradas lá atrás, ou então mexendo no celular enquanto andavam. Eu olhava para o Marcos e o cuidado dele. Ele nunca me deixava solta do lado dele. As mãos e os braços dele sempre estavam ali. Ele me colocava do lado do meio-fio e passava para o outro lado. E só quem fez treinamento na ABIN ou em alguma unidade de segurança sabe o que aquele gesto significava. Ele me protegia e cumpria bem o papel do homem alfa que no passado eu achei que não precisava, mas como eu estava equivocada. E quando eu olhava para trás e via o quanto eu precisava daquele homem, eu não disse de um homem, eu disse daquele homem. Era ele, sempre foi ele. E eu ficava maravilhada como ele conseguia fazer a mulher empoderada, a que colecionava corações ainda que não quisesse, a famosa mandona e exibicionista, a toda poderosa que todos aplaudiam. Como ele conseguia guardar essa mulher enorme no potinho tão pequeno e colocá-la para descansar? Eu ficava imaginando o que os funcionários da empresa iriam falar se me vissem nos braços dele, com os cabelos ondulados ao vento e rindo sem vontade de parar. Imagina se vissem a mulher séria, que só dava ordens bebendo água na garrafa que ele segurava e me dava na boca. E ainda colocava a mãozinha embaixo, era tão fofo. Imagina se vissem um jeito que eu ficava desarmada quando ele olhava para mim.
Não parecia eu e ao mesmo tempo era eu. Era a criança reprimida, a menina feliz correndo no campo de girassóis ensolarado com ele sem preocupações e sem medo de nada, porque ele estava ali. E quer saber? Até hoje eu nunca senti sensação melhor no mundo que amá-lo. Quando estávamos juntos, a gente estava junto de verdade. Não tinha olhares em outra direção. Não tinha ligação ou mensagem no celular e foda-se quem reclamasse. Não estávamos só juntos, estávamos presentes. E se alguém perguntasse, ele sabia o que eu bebi, o que comi, o que falei. Ele sabia detalhes que passavam despercebidos por mim, como a cor do guardanapo que usei. Ele sabia dizer. E aquele jeitão marrento, calado e misterioso dele me quebravam em 17. Eu tinha que ser 17 para dar conta daquilo tudo. Era muito para qualquer uma, mas a medida exata para mim. Era exagerado e muitas vezes intenso. Mas que graça teria se não fosse assim? Para que eu ia querer um namorado que troca a companhia da mulher pelo celular, que troca a presença dela pelo bar? Se não fosse para me amar assim, eu nem queria. Ele era minha medida. Problema se o copo da maioria era raso demais para caber o mar. Problema de quem não sabia lidar com ondas gigantes. Problema de quem tinha medo do escuro. Eu perdi todo o medo quando conheci o amor. Eu te amo, boy. Sua Isa. 26 de outubro de 2023.